decepção. Jeremias 17:5 vai dizer uma coisa muito pesada. Maldito é o homem que confia no homem. Numa época de crise, tanta frustração, não se sabe em quem confiar, batalhas, guerras, Egito, Babilônia, uma confusão que só dá lugar à frustração. É tão importante prestar atenção nisso porque quando a gente se apega demais a uma ideologia política, a uma determinada pessoa, a um grupo ideológico X, a um elemento religioso tal, e colocamos a nossa confiança apenas no elemento humano, mais cedo ou mais tarde, a frustração caminhará com a decepção. Por isso, preste atenção, o conselho de Jeremias é para o bem do seu coração. Bem-vindo à IBNU, nós estamos aqui abertos e prontos para receber você aí na sua casa. E agora então fique ligado em toda a nossa celebração, nós teremos momento de cânticos, teremos momento de intercessão, gratidão, muita coisa vai acontecer. Mas o que é mais importante é que você nesse momento se conecte com Deus, que você realmente esteja alinhada com Ele e pronta para que cada uma dessas partes, seja através dos louvores da adoração, através da reflexão, através até mesmo do momento das crianças, que o Espírito Santo possa tocar a sua vida e a vida da sua família. Deus abençoe, uma boa celebração para você. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará.
Queria mandar o meu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos e agradecer de coração a todos que estão orando por mim. Quero dizer que eu estou fora de perigo em relação à Covid, estou bem melhor, mais recuperado, mas não quer dizer que eu esteja plenamente bem de saúde, né? Temos sequelas, coisas ligadas ao pulmão e à respiração, e que os médicos têm orientado que vai demorar um tempo para que haja uma recuperação. Isso significa que a minha vida está alterada, eu não posso fazer uma série de coisas, tenho que diminuir acentuadamente o ritmo, não tenho como aceitar diversos convites, porque eu tenho dificuldade de falar por mais de alguns minutos sem grande prejuízo. E então peço que continue orando por mim, agradeço a Deus, né, pela bênção da melhora nesse momento, e agradecer a solidariedade, o amor cristão, o carinho de todos, e orando para que Deus nos abençoe. E fique sempre sintonizado aí conosco aí na IBNU, e com a graça de Deus a gente vai retomando as atividades na medida do possível. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Na minha vida um motivo pra viver. Passa o tempo, passa o dia, passa a noite, e eu lanço sobre o onipotente os meus anseios, que fazem parte do meu dia a dia. Na minha vida um motivo pra viver. Passa o tempo, passa o dia, passa a noite, e eu lanço sobre o onipotente os meus anseios, que fazem parte do meu dia a dia. E aí eu percebo quanto Deus tem me feito feliz. Cada dia eu vejo a sua glória em mim e me repouso a sua bênção. Nele espero em paz, porque a sua palavra diz que Ele vai me ouvir. Estou esperando no meu Senhor, minha luz, a minha força e rocha da salvação. Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar. De uma vez por todas e por mim fará justiça para a sua glória. Estou esperando no meu Senhor, minha luz, a minha força e rocha da salvação. Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar. De uma vez por todas e por mim fará justiça para a sua glória. Para a sua glória. Na minha vida um motivo pra viver. Passa o tempo, passa o dia, passa a noite, e eu lanço sobre o onipotente os meus anseios, que fazem parte do meu dia a dia. E aí eu percebo quanto Deus tem me feito feliz. Cada dia eu vejo a sua glória em mim e me repouso a sua bênção. Nele espero em paz, porque a sua palavra diz que Ele vai me ouvir. Estou esperando no meu Senhor, minha luz, a minha força e rocha da salvação. Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar. De uma vez por todas e por mim fará justiça para a sua glória. Estou esperando no meu Senhor, minha luz, minha força e rocha da salvação. Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar. De uma vez
por todas e por mim fará justiça para a sua glória. Senhor, Ele é forte, poderoso, vencedor, absoluto, general, maioral, Jeová, Sabaó, Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra do Senhor é verdadeira e fiel é o seu nome do meu Senhor. Ele é forte, poderoso, vencedor, absoluto, general, maioral, Jeová, Sabaó, Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estou esperando no meu Senhor, minha luz, a minha força e rocha da salvação. Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar de uma vez por todas e por mim fará justiça para a sua glória. Estou esperando no meu Senhor, minha luz, a minha força e rocha da salvação. Por mim fará justiça para a sua glória. Para a sua glória. Olá, gente querida, quem fala aqui é Anatoly Shmelihovsky, sou missionário ao céu aqui no leste europeu, na Ucrânia. E para nós, a Igreja Batista das Nações Unidas tem sido grande bênção no nosso trabalho. A nossa situação aqui na Ucrânia continua sendo bastante tensa e todo dia a gente recebe novas notícias sobre o nosso conflito com a Rússia. Eu não quero entrar em muitos detalhes políticos, mas o povo está bastante cansado. Não há pânico, mas a gente entende que a crise pode nos dar novos horizontes e novos meios de trabalhar. A gente já está começando a trabalhar com refugiados e daqui a pouco a gente vai ter encontro com os pastores da igreja. Infelizmente a nossa agenda foi mudada porque não podemos agora sair do país do ponto de vista de segurança. Por isso a gente cancelou todas as nossas viagens, mas a gente continua trabalhando na Moldova. Tem sido grande bênção para nós entre um povo gagaúz. A gente está trabalhando com a Rússia, apesar de toda a dificuldade que a gente tem com esse país. A gente continua trabalhando com a Polônia, a gente continua trabalhando aqui dentro da Ucrânia. E, amados irmãos, eu quero dizer que é muito importante a obediência a Deus. Não ter pânico, não ter medo. A gente já percebeu que o medo ele pode bloquear a gente. Mas a fé, ela faz prosseguir. Por isso vamos prosseguir juntos e, amada igreja, que Deus abençoe vocês nos seus projetos, no seu trabalho, e para nós tem sido grande bênção cooperar juntos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de cooperarmos juntos para o Teu reino, tanto no Brasil, tanto aqui no leste europeu. Nós te pedimos que este momento tão tenso que a gente vive hoje no leste europeu seja um momento de crise onde os novos horizontes serão abertos para todos nós. Nos dê forças, fortaleça a nossa fé para que a gente possa ser fiel ao Teu chamado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Angeko wafana
Olá, amigos da IBNU, para nós é uma alegria estar aqui com vocês e um motivo também de agradecimento pela vida da IBNU, por caminhar conosco durante esses 3 anos do nosso projeto aqui no extremo sul da Espanha. É verdade, nosso projeto aqui consiste em discipulado por meio da música, relacionamentos através do futebol, a ação social por meio de entrega de alimentos e também a pregação através de ensino da palavra. Muito obrigado pela ajuda de vocês e Deus abençoe muito. Um abração. Tchau. Esse mês de fevereiro estamos aí com um mês de missão. Então, nós temos aí projetos em todas as áreas, em todos os lugares. Estejam orando especialmente pela Ucrânia, por Moçambique, por lugares que ainda têm passado por perseguição ou por dificuldades de todos os tipos. Temos aí a AME trabalhando com Petrópolis, que teve uma chuva terrível. Então, estejam orando e Deus cuide de cada projeto, de cada missionário, né? Então, lembre-se, especialmente nesse mês. E também você pode contribuir, não apenas com oração, não apenas lembrando, mas contribua também para os projetos. Então, assim como Deus tocar.
Então, onde você pode especificar a sua contribuição para cada lugar ou para cada missionário que você desejar. Deus abençoe cada um de vocês. Participe dos projetos da IBNU, participe com a contribuição financeira, com a certeza de que essa igreja é comprometida de fato com o reino de Deus. Nós temos feito isso com o intuito de levar o Evangelho a todos os lugares, de promover transformação nessas localidades, e por isso a nossa contribuição é necessária e é um privilégio da nossa parte. Por isso faça isso com alegria e vamos orar pedindo a Deus que abençoe esse momento. Pai amado, o Senhor é dono de todos os recursos, o Senhor é dono de toda a história, sabe daquilo que é o nosso intuito, a intenção do nosso coração enquanto igreja, e pedimos que o Senhor abençoe o teu povo com generosidade, abençoe com recursos e com clareza sobre a missão em que estamos envolvidos, que todos esses projetos que nós nos comprometemos a ajudar, que temos desenvolvido diretamente, possam ser abençoados por essa igreja, Pai, porque temos a compreensão de que somos instrumentos na tua mão para o cumprimento dessa missão. Então, que o Senhor esteja nos orientando no uso sábio desses recursos, na dedicação dessas pessoas que têm feito o teu trabalho, a obra que o Senhor nos deu para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por a sua poderosa palavra. Eu gostaria hoje de trabalhar o texto de João, capítulo 4. Eu digo que quando nós pensamos num evangelismo, quando nós pensamos num discipulado, aconselhamento, plantio de igreja, eu vejo esse texto como imprescindível. E esse texto, ele também dialoga, claro, dialoga com outros textos, e nós falamos às vezes de uma construção, né, de uma reflexão teológica, missiológica. Na verdade, esse texto ele nos ensina muita coisa com relação à maneira como Jesus ele dialogava com as pessoas diferentes. E esse texto ele foi muito significativo para a gente, para mim, para a Ivanice, servindo no campo missionário, no Senegal. Foi quando esse texto fez muito sentido para a gente. Nós estávamos servindo nosso primeiro campo missionário, nós estávamos conhecendo a realidade do Senegal, visitando os villages, as tribos, né? E o que me chamou muita atenção foi a forma como a água é relevante para esses povos. Dentro de um país de maioria muçulmana, a água ela tem poder de purificação mesmo do pecado. Haja visto que os muçulmanos, quando eles vão orar antes, eles fazem aquele processo que é chamado de wudu, aonde ele faz toda a lavagem, prepara, lava-se, né, a mão, a cabeça, com as suas orações, e depois eles vão na mesquita ou no seu tapete em direção à Meca fazer a oração. A água é muito importante nesses contextos que nós servimos, que nós temos servido até hoje, né, servindo ao Senhor até hoje. E nessas vilas, o interessante é que nós observávamos os poços sem nenhuma proteção, correndo o risco de crianças, né, animais caírem. Nós vimos alguns poços, animais que caíram ali, comprometendo toda a qualidade da água daquela região. E o interessante é que quase todos os poços que nós caminhávamos ali, que nós observávamos, fazendo uma análise química, nós tínhamos um kit de análise, essa água estava contaminada. E isso também observando o crescimento daquelas crianças, que às vezes adolescentes com 13, 14 anos de idade, quando nós olhávamos ali, essas crianças tinham, na verdade, parecia que elas tinham 7, 8 anos, desnutridas, e a água era um problema muito sério ali. E nós voltamos com todo esse barulho, voltamos para a capital, nas primeiras observações, e depois de um tempo, servindo ali, apoiando os trabalhos missionários,
num dia esse texto ele veio de novo no momento de meditação ali na base missionária que estávamos, e esse texto ele fez ele como se descortinasse algo, sabe? Nós observamos que água era um projeto que nós podíamos orar em função de algo que nós pudéssemos trazer para aquele vilarejo, para mudar a perspectiva daquela vila. Na verdade, a nossa caminhada missionária, não só no Senegal, como depois no Oriente Médio e também na China, girou em torno de projetos ligados à água. A água é um grande problema no mundo. Né? E água, quantas pessoas não morrem, quantas crianças abaixo de 5 anos que elas não morrem por questão de tomar água contaminada, né, com nitritos e outras coisas mais, coliformes, etc. O interessante é que essa primeira observação nossa no Senegal fez com que a gente meditasse um pouco mais nesse texto. E até mesmo eu me lembro muito bem que o primeiro projeto nosso se chamava Eau Vivant, que era água viva. E esse texto de João capítulo 4, ele é algo maravilhoso, porque Jesus, ele encontra uma pessoa, uma mulher de uma outra etnia, e o que faz com que catalisasse esse diálogo foi que ele pede, né, para beber. Ele está próximo a um poço. Mas o texto começa, né, dizendo que Jesus ele diz para os discípulos que era necessário passar por Samaria. Intencionalmente, Jesus está dizendo para os discípulos: hoje nós temos aí uma nova lição, uma nova prática, e hoje nós vamos ter essa experiência, né? Se nós estivéssemos lá numa universidade, né, a programação, o conteúdo programático, hoje vamos para uma vila porque precisamos entender que o Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho ele é universal. O interessante é que quando nós observamos esse texto, nós, nessa movimentação, logo nos primeiros versos, diz que Jesus ele está saindo da Judéia e ia para a Galileia, e nessa passagem, né, a Judéia fica mais ao sul, Galileia ao norte, e nesse meio você tem que passar, ou teria que passar, porque era o caminho mais curto, passar por Samaria. O problema é que nós sabemos que samaritanos e judeus, desde o 722 lá antes de Cristo, já haviam problemas, né, de raciais, religiosos, e até aquela data esses problemas existiam. E os religiosos, os judeus piedosos, eles evitavam, quando iam para Galileia, eles evitavam passar por Samaria. Era uma terra que eles não queriam nem que a poeira tivesse em seus sapatos. Um povo ruim, não gostamos deles, todo um problema racial. Tanto que as pessoas mudavam a rota, iam por um caminho mais distante. Saíam ali da Judéia, iam a leste, cruzavam o Rio Jordão, depois passava novamente, né? Não passava pela Judéia, pela Samaria, ela passava, né, pela Pérea, depois cruzava de novo o Rio Jordão e depois chegava na Galileia. Era um caminho mais longo, mas não vou passar naquela terra, no meio daquele povo, porque nós não gostamos daquele povo. Essa era a realidade. E isso afetava a geografia, afetava o deslocamento, o tempo. E a gente precisa lembrar também que nesse contexto, nós estamos falando de um contexto de Oriente Médio. Nós estamos falando de um contexto em que quase todo ano é calor. Então imagine um tempo de calor, eu quero logo chegar no meu destino. E ali, passando pela Pérea, o caminho era muito mais longo. Enfim, Jesus ele diz algo que mexe com os discípulos. É necessário passar por Samaria. Por que passar por Samaria? Por que é necessário passar? Porque o caminho é mais curto? Sim. Mas Jesus ele não passa em Samaria correndo com os discípulos. É claro que o motivo é porque havia um encontro. Jesus ele sabia que alguém iria beber água aonde Jesus parou.
Jesus ele estava interessado em ensinar para os discípulos a universalidade do Evangelho. Jesus estava interessado também em ter um encontro com os samaritanos, a começar por aquela mulher. E agora Jesus, ele está ali. Ele está à beira de um poço, o poço de Jacó, um poço antigo, as suas tradições. Naquela região era uma rota comercial, duas rotas principais. Ali era espécie de um cruzamento ali naquela região de duas rotas importantes. E lá de um vilarejo próximo, alguns dizem cerca de 1 quilômetro daquele poço, onde Jesus para, porque a Bíblia diz que ele para nesse poço, e aí uma mulher chega para buscar água, e ela chega num horário que no Oriente Médio é quente. Ela chega ao meio-dia. E ela não vem com as amigas, ela não vem com as mulheres carregando seus cântaros, ela vem sozinha. Isso abre algumas coisas, algumas possibilidades. E agora, ela chega nesse poço. E Jesus está ali, possivelmente sem o seu recipiente de pegar água no poço. Ela está ali, culturalmente, as viagens que se fazia, cada grupo levava o seu recipiente, o seu balde, o seu recipiente de água. Jesus, ele está ali, tanto que não tem nada. E ele chega, a mulher chega para ele, e ele chega, olha, eu quero me dar água para beber. E a mulher, ela se surpreende, porque nesse contato, nós estamos falando de vários muros que são levantados ali. Se nós observarmos aí a dificuldade desse diálogo continuar. Porque, primeiro, você tem um estrangeiro, pela vestimenta, talvez pelo sotaque, ela entendeu que ele não era dali. Era um homem. Homem publicamente, homem e mulher conversando. Até os dias de hoje você não tem... isso já é algo problemático. Tanto que em algumas culturas no Oriente Médio, em sala de aula, ou se o professor está ali e as alunas têm alunas, dificilmente elas olham no olho do professor, né? Então, existiam ali barreiras de gênero, barreiras religiosas e barreiras culturais. Ali você tem, e étnicas, você tem ali um judeu num vilarejo, numa região samaritana. E ela fala, mas eu sou samaritana e dá água para você que... Na verdade, quando ela olha para aquele homem, ela entende que tem um judeu diante dela. E Jesus, ele usa como contato, ele usa um elemento simples, um elemento extremamente necessário nos contextos de Oriente Médio. O valor que tem uma água. E Jesus, ele pede de beber para essa mulher. E todo o diálogo, toda a história de João capítulo 4 acontece porque Jesus, ele acha um ponto de contato. Simples, mais profundo. E agora, Jesus começa a falar com essa mulher e começa a apresentar para ela uma proposta linda. Jesus, ele diz para ela, olha, essa água que você bebe, você vai ter sede. Você vai ter que voltar aqui, seu trabalho é de voltar aqui todo dia, de pegar água, de beber água, alimentar a família. E essa água o organismo precisa. E aí quando você sente sede, você bebe. Só que eu tenho uma proposta. Se você conhecer realmente quem está falando com você, Jesus, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, eu sou Jesus. O interessante é que a forma como Jesus faz isso, e é interessante observar também que no Evangelho de João, como Jesus, ele fala muito do eu sou, né? Ele está fazendo isso ali, à beira do poço, ele está fazendo isso. Né? Eu sou o Messias, mas ele caminha progressivamente. A gente aprende muito nisso porque a gente observa que Jesus, ele teve paciência para que aquela mulher daquele vilarejo entendesse realmente quem ele era.
E às vezes, quando nós estamos comunicando as boas novas, nós queremos resultados imediatos. E Jesus está mostrando que é necessário ter tempo, observar, e Jesus ele cria a ponte. E nesse contato, ele quebra as barreiras sociais, as barreiras de gênero, as barreiras raciais, o ódio entre as nações, entre os grupos, os judeus e samaritanos. Interessante, porque quando nós observamos que em João, né, nos primeiros capítulos, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não foi qualquer carne. Jesus ele encarna em carne judaica. Ele tem os discípulos judeus, mas ele trabalha no mundo judaico, mas chega uma hora que é necessário ensinar os discípulos, que é necessário cruzar as barreiras, além dos muros judaicos. E agora Jesus ele está nesse momento, é nessa aula, nessa aprendizagem que os discípulos, tudo bem, a gente sabe que no texto diz que os discípulos foram para a cidade, né? Eles saíram, ali está a mulher com Jesus. E nesse diálogo, essa primeira parte do diálogo, Jesus está falando da água espiritual. Uma água que, se você experimentar dessa água, você vai ter essa corrente de água, né? Água jorrando para toda a vida. Está falando de uma água espiritual, uma proposta espiritual. O interessante é que a mulher ela não compreende o que Jesus está falando. Nesse contato, ela não compreende. Ela começa a falar do poço. Como é que você vai tirar água desse poço? Você não tem nada na mão. Esse poço é fundo. Por acaso você é superior a Jacó? Ela não está entendendo a profundidade dessa conversa que Jesus tem com ela. Mas é interessante que, mesmo ela não entendendo, a gente vê que a impressão que nós temos no texto é que ela quer algo que ela não entende muito bem. Mas ela está em busca de algo, ela está começando a caminhar. Esse contato ele é importante, que a gente aprende muito com isso. A questão do tempo, quando nós vamos conversar, a questão de intencionalidade, ser intencional e ir nas diferentes nações, nas diferentes tribos que nós temos na nossa cidade. O tempo para que as pessoas entendam. E agora, quando nós observamos que Jesus está apresentando algo espiritual e que ela não entende, Jesus ele começa a trabalhar, porque é interessante que nesse contato gera esses desafios. Os desafios da cultura, esses desafios dela entender, dela olhar para Jesus e achar que ele é realmente... Não tem muita lógica o que nós estamos fazendo aqui. E ela ouvindo aquela história de Jesus e ela querendo entender, ela não entende, mas Jesus ele muda a chave. E ele começa a falar de algo relacionado à vida interior daquela mulher. E Jesus ele dá uma mudança na chavinha e Jesus ele fala, chama o seu marido. E é interessante que nesse momento ela percebe que tem algo errado com ela. Ela teve outros maridos, mas aquele que está com ela não é marido dela. Por isso, talvez que ela vá sozinha ao meio-dia, num horário que não é comum. As pessoas caminharem muito quente. E sozinha, numa cultura extremamente relacional, onde as pessoas se relacionam demais, tudo vai conversando e toda aquela ideia relacional, mas a mulher está sozinha. Possivelmente, alguma coisa aconteceu ou as mulheres não queriam ir por causa do passado dessa mulher, ou porque os próprios maridos impediram ela de caminhar. Só sei que ela está lá, sozinha, ao meio-dia. E agora Jesus está falando de algo íntimo. Como que pode esse homem conhecer da minha vida, né? E uma coisa que eu aprendo aqui é que nós, servindo ao Senhor, nós precisamos fazer diferença. Ser sal da terra,
luz do mundo, estar entre os nossos amigos, no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia, na fila do metrô, enfim. Podemos comunicar o Evangelho, podemos desenvolver trabalhos como o trabalho que nós desenvolvemos na nossa caminhada missionária com projetos de água. Nós chamamos isso de desenvolvimento comunitário cristão. Lindos projetos de agrícolas, projetos na área de saneamento, business as mission, né? Business, né? Servindo através dos negócios. Essa a criatividade, o nosso Deus ele é criativo. Toda essa criatividade é interessante. Médicos servindo, né? Dentistas, tal. Só que esse texto, essa parte do texto, desse diálogo, dessa conversa de Jesus com essa mulher, nos ensina que é preciso confrontar o pecado. Não adianta nós temos bons projetos de desenvolvimento comunitário cristão, nessa pandemia, né, nós vimos aí tantas ações, né, de pessoas precisando comer, sem trabalho, e nós vimos o povo de Deus atuando, né, louvamos a Deus por isso. Mas todo approach, toda forma de comunicar o Evangelho, toda forma nós precisamos, não tem jeito de nós sermos efetivos, né, se nós não confrontarmos o pecado. Eu não estou dizendo que nós temos que acusar. Eu não estou dizendo que nós temos que amarrar a pessoa, chegar e falar assim, olha, foi pego em adultério, né, quando Jesus tem aquela experiência da mulher que foi pega em adultério. O interessante é que nesse texto da mulher samaritana, Jesus ele confronta sim o pecado. A impressão que nós temos é que Jesus ele foi meio pesado ali, né? Foi um tapa verbal, né? Deu um tapa na cara, né? Um tapa verbal ali, né? Só que carregado de um amor que nós não conseguimos dimensionar. O Deus que confronta o pecado, mas a gente vê o amor. Ele fez isso, né? Com amor. Toda aproximação, toda técnica, tudo aquilo que a gente lê sobre evangelismo, todo o material, seja qual for a abordagem entre muçulmanos, hindus, ateus, e nós temos uma literatura vasta nisso, se nós não confrontarmos o pecado, não é o evangelismo. É um bom trabalho social. Mas é importante. Por isso que eu chamo de desenvolvimento comunitário cristão. Sendo cristão, nós precisamos confrontar o pecado. E ela ficou surpresa, porque agora não é só um judeu que está ali. Agora é alguém mais... Ele tem mais aí. Ela reconhece Jesus como um profeta. Ele não é só mais aquele judeu gringo que chegou em terra samaritana. O interessante é que ela se sente, sim, uncomfortable. Ela se sente desconfortável com essa abordagem. E talvez ela queira até mudar de assunto, e o assunto é mudado realmente. Começa-se a falar sobre aonde devemos adorar. Até, né, lembrar que os samaritanos eles tinham um local especial de adoração, né, no Monte Gerizim, e também tinham uma literatura, né, os 5 primeiros livros da Bíblia foram também alterados, então havia realmente uma dificuldade dos judeus de aceitar tudo isso. Um livro nosso que foi adulterado e um local de adoração que também não é o nosso. E Jesus, ele trabalha exatamente que, olha, não é questão de geografia, a coisa é mais profunda. E quando Jesus ele falou, o importante é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Gerizim, esquece geografia. Jesus ele novamente ele está trazendo algo espiritual para aquela conversa. O que eu entendo é que nós, talvez pela influência iluminista e outras influências, nós criamos departamentos. E quando nós vamos para o Oriente Médio, para a Ásia, onde nós servimos muito tempo também, nós observamos que não existe essa separação de agora eu sou profissional, agora eu sou cristão, religioso, agora... A gente vê como uma coisa só, como um estilo de vida.
Jesus, ele está agora conversando com essa mulher, que já reconhece ele como profeta, tanto que a conversa que ela tem com ele é sobre a questão de adoração. Jesus está trazendo o conceito de adoração. Os verdadeiros adoradores devem orar e devem adorar em espírito e em verdade. Algo interessante é que esse texto, quando nós observamos esse texto, uma coisa que a gente vê muito claro é esse tempo que Jesus está trazendo para essa mulher, a forma crescente como Jesus está dialogando. Ele não fecha as portas. Esse diálogo ele permanece e a gente observa o interesse dessa mulher, o interesse de continuar essa conversa. E aí navega-se numa questão física e daqui a pouco também numa questão espiritual, né? Eu digo que quando nós trabalhamos nas caminhadas entre os povos muçulmanos nessas áreas do mundo ou nas comunidades muçulmanas, né, aonde tudo que você conversa com o muçulmano volta para Deus. Tudo. Então não precisa fazer muito esforço, né? Então, quando nós estamos conversando com os nossos amigos muçulmanos, uma das coisas que a gente deixa muito claro, que eu acho que para nós que vamos comunicar o evangelho para qualquer etnia, que seja qual for, é importante nós identificarmos nessa conversa, e as pessoas precisam entender que nós somos homens e mulheres de Deus, em que nós podemos sim, no momento de uma conversa, lembrar de um texto bíblico, lembrar de uma história, e deixar claro para as pessoas que, olha, a gente está junto ou está tomando um café, convida um amigo para tomar um café e você está ali, na verdade, trazendo princípios. Nós falamos sim, através do corpo, através das palavras. Eu tenho aprendido nesses anos, eu tenho aprendido a importância da intencionalidade. Como é importante nós sermos intencionais na comunicação do evangelho. Não estou falando de ser chato, não estou falando de ser extremista, porque também nós temos que dar tempo para a pessoa processar o que estamos falando. Assim como a mulher samaritana, Jesus deu esse tempo para ela. E também o ouvir, né? Como é importante, Jesus ele abriu os seus ouvidos para ouvir aquela mulher, que no início não estava entendendo, e agora parece que começou a entender mais coisas, que começou a compartilhar questões espirituais, questões de adoração, querendo comparar uma região com outra, a forma de adorar. Tem uma hora dessa história, desse diálogo, que ela compartilha, nessa conversa espiritual, ela compartilha com Jesus que, olha, vai vir alguém. Nós acreditamos, até porque os samaritanos acreditavam que viria alguém, que iria contar tudo, né? Que o Messias viria para contar todas as questões espirituais. A presença de Jesus na história também estava ali, até um pouco não tão clara, mas existia um interesse na história dos samaritanos que viria alguém que iria explicar mais, detalhar mais as questões do mundo futuro, do mundo espiritual. E quando ela levanta essa bola, né, Jesus ele vem e corta, né? Na verdade, Jesus ele chega e fala para ela, olha, eu sou. Mais uma vez, né, Jesus na proposta dele é mostrar que, olha, eu sou. Essa pessoa que você está falando aí sou eu. O interessante é que nesse momento da história não existe uma profundidade teológica, como eu falei no início. É uma conversa simples, mas extremamente profunda. O Evangelho, a gente não precisa ir para a Sorbonne para poder pregar o Evangelho. Todos nós somos vocacionados, nós somos chamados para comunicar as boas novas. E esse texto mostra a simplicidade. O fato de ser simples não significa que é raso. Quanta coisa nós aprendemos, nós podemos tirar de avaliações de reflexões teológicas, reflexões missiológicas desse texto. No capítulo 3, Jesus está conversando com um homem mais culto, uma conversa mais teológica, tal, à noite. E agora, durante o dia, o sol lá em cima,
Jesus está conversando com uma mulher simples. Não tem nem nome. No 3 tinha o Nicodemos, no 4 a gente não sabe o nome dela. Interessante é que quando Jesus se apresenta a ela, já havia uma história de caminhada. Desde a chegada dele, né? das primeiras impressões, as possibilidades de rótulo. Diz que levamos de 5 a 7 segundos, né? Para rotular alguém. E ela olhou para Jesus como um estrangeiro, reconheceu que é profeta. Agora, ela entende que ele é o Messias. Ela entende que o Messias estava lá. Aquilo que era mais importante para ela, aquilo que é mais importante para os samaritanos, para as pessoas do Oriente Médio, a água. O texto diz que ela sai, ela deixa aquela água. Algo mais importante passa a ter prioridade na vida daquela mulher. Se realmente aquela mulher estava sendo cancelada, né, o termo que se usa hoje, se ela estava sendo cancelada por questão moral, a vida passada dela, por causa dos maridos que teve, talvez ela era uma mulher mal falada, se foi realmente isso, ela esquece tudo isso. Olha o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Quando ela percebe que Jesus, que o Messias estava lá, ela larga a sua água e vai para o vilarejo, ela volta para Sicar e ela vai dizer para as pessoas, ó, tem um cara que eu encontrei lá que ele falou da minha vida, esse homem é diferente, eu quero que vocês olhem lá, ele está lá. Quando nós olhamos na perspectiva missionária, missiológica, nós vemos que nasce uma missionária, né? Nasce uma evangelista, uma mulher que não importa o que vão dizer de mim, tem algo muito mais interessante que essas coisas do passado, fica sendo irrelevante. Ela tem realmente uma experiência, ela tem realmente um encontro com Jesus. Na verdade, gente, o nosso passado carregado de dores, carregado de traumas, de uma vida mesmo pecaminosa, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente sente o perdão dos nossos pecados, uma vida transformada, aquele peso sai de dentro da gente, vem aquele amor. Eu me lembro quando eu me converti em 1986, dezembro, na época que nós estávamos ali preparando para o vestibular, tudo era novo. Me inscrevi para fazer engenharia e eu me converto nesse período. Eu não sabia nem orar. Venho de uma família tradicional católica, mas não sabia orar. E ali essa experiência de depender de Deus, de ter as primeiras experiências de sentir o amor de Deus, de sentir que Ele me reconecta a uma nova família, né? Até porque a gente se sente rejeitado. Quando você está num sistema religioso, você reconhece a Cristo, você reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, automaticamente as pessoas de onde você vivia, naturalmente elas se desconectam de você. E aí Jesus vem como uma nova família, reconectando. E sentir que Ele perdoou os pecados, sentir que agora eu tenho um Senhor, um único Senhor na minha vida. E esse sentimento dessa mulher, né? Essa mulher, agora ela vai ao encontro das pessoas da sua vila para dizer quem é Jesus. Que Jesus está lá, que o Messias chegou. Interessante é que quando acontece essa conversa, onde ela entende que ela deixa o cântaro e os discípulos voltam da cidade e presenciam aquela conversa. Na verdade, eles se surpreendem por várias questões. Porque Jesus conversando com essa samaritana, não sei como é que pode isso, não sei como é que ele aguenta isso. Jesus conversando com uma mulher, Jesus sabe, você não pode conversar com mulher em público, ainda mais samaritana,
Todas essas perguntas vieram na mente dos discípulos. E agora eles presenciam o que eu chamaria aí do auge desse diálogo, do auge dessa conversa, que Jesus agora ele se apresentou e ela entendeu quem é ele. E agora os discípulos estão presenciando uma samaritana reconhecendo o mestre deles. Talvez seja um pouco demais para eles. Seja um pouco demais para os discípulos. Não sei se vocês lembram, quando Jesus estava também fora da cercania judaica e chega uma mulher gritando, uma mulher sírio-fenícia. A primeira reação dos discípulos foi de, despede essa mulher que vem gritando. A dificuldade nossa de compreender a graça de Deus. Falamos sobre a graça, mas tem hora que é difícil. Que a graça de Deus tem hora que ela escandaliza a gente. Porque é complexo, é algo espiritual. Não é tão fácil, não são todos que conseguem aceitar a graça de Deus. Mas agora o que nós entendemos é que aqueles de Sicar voltam, chegam à beira do poço e eles também têm uma experiência com Jesus. Eles observam que não é pelo que a mulher falou somente, mas eles estão experimentando a presença do Messias. A ponto, olha que coisa maravilhosa, um local que poderia ser um caminho mais curto, né, entre a Judéia e a Galileia, em que as pessoas passavam de largo, não queriam nem pisar naquela terra. Agora Jesus está ali, com os discípulos, aprendendo que o Evangelho é para todos. Aqueles cidadãos de Sicar estão ali, aprendendo, vendo o Messias na terra deles ali. E o texto diz que eles permanecem, eles pedem para Jesus. Jesus não vai embora, a gente precisa de mais, tem mais coisa para conversar. Nós temos um papo pela frente. Jesus ele fica mais 2 dias ali. Então Jesus não passou. Quando nós dizemos ali que era necessário passar por Samaria, Jesus ele não passou, não vamos cortar caminho, prende a respiração, se vocês não gostam dele não tem problema, mas é sol demais. Vamos passar, nada de passar pela Pérea não, vamos passar direto, vamos chegar lá e depois a gente limpa o pé, bate o pé. Não era nada disso. O que Jesus queria era realmente ir ao encontro. Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando de intencionalidade na salvação. A salvação de todos os povos. Todos os gêneros. No mundo árabe, existe uma... Toda vez que você chega na casa de um árabe, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer Ahlan wa Sahlan. Ahlan é uma palavra que vem de família. E Sahl vem de facilidade. Significa que eu tenho um oásis e chega alguém de fora com os seus animais, então eles têm sede, eles têm fome, e eu tenho sombra, eu tenho água, tenho pessoas para servir, eu tenho pessoas para lavar os pés, e é isso que eu faço. Eu chego para aquela pessoa e digo para ela, olha, esse espaço aqui é de você, é seu também. Essa sombra, ela é sua. A água para os animais, dos meus animais também, os seus animais podem beber. E essas tendas aqui para você descansar, essa água que a gente lava o pé, essas pessoas que me servem, elas vão servir você também. A palavra Ahlan wa Sahlan significa seja bem-vindo. Nós estamos falando de aceitação. Nós estamos falando de cuidado. Nós estamos falando de receber bem. O que eu acredito é que esse texto de João capítulo 4, ele nos mostra muita coisa. Se nós quisermos falar de teologia, tem muito assunto. Se nós queremos falar de missiologia, tem muito assunto. Se queremos falar de salvação, a gente tem um prato muito grande. E também, quantas derivações a gente não pode, né, tirar desse texto aqui. O que eu aprendo
é que a mensagem do Evangelho, ela pode ser simples, mas a mensagem do Evangelho por si só, ela é profunda. Eu aprendo que não importa qual povo a gente vai, se a gente vai no centro de Nova York, se nós vamos para os desertos da Mauritânia, se nós vamos para as montanhas do Himalaia, a cordilheira ali começa na China e vai até ali o Nepal, encontrando pessoas das montanhas, é possível falar das coisas de Deus com essas pessoas. Jesus, ele mostra isso. Eu falo que é uma abordagem 3Q. Primeiro Q é qualquer pessoa. Jesus, ele abordava, ele falava com qualquer pessoa. Se era judeu, se era categorizado como pecador, Jesus comia, entrava na casa dos pecadores. Mas também em qualquer lugar. Jesus, ele falava nos locais religiosos, ele falava dentro do barco, ele cruzava mares para alcançar outras pessoas, ele entrava em regiões onde culturalmente ninguém entrava, problemas étnicos, ele quebrou todas essas barreiras. E também o terceiro Q, em qualquer lugar, a qualquer tempo, aliás, a qualquer tempo. Ele falou à noite com Nicodemos, falou o sol batendo na testa ali, aquele sol quente do Oriente. São os 3 Qs, né? E é o desafio que eu queria deixar nessa mensagem. O desafio de que nós temos que confrontar o pecado. Dar tempo para as pessoas processarem aquilo que nós estamos falando. Acreditar no poder da palavra de Deus, que por mais que seja simples, quando nós olhamos as parábolas de Jesus, quando nós olhamos textos pequenos que nós podemos memorizar e podemos compartilhar com os nossos amigos, parece simples, mas a gente não tem noção, ou temos, né, do poder transformador da palavra de Deus. Eu me lembro que nós estávamos na China, no tempo que nós servíamos na China. Eu me lembro de um rapaz que aprendia árabe numa mesquita, ele é da etnia Hui. E nós conhecemos esse rapaz, o Jan. Nós conhecemos o Jan, ele é Jiang Ma. Todo mundo lá que é muçulmano na China tem o Ma. O Ma em chinês é cavalo, mas é a parte do sobrenome. Você tem Ma no sobrenome, você já sabe que tem grande chance daquele chinês ser de origem muçulmana. E o Ma, ele estava aprendendo árabe, estava aprendendo o Alcorão, e nós conhecemos o Ma e demos um pacote de café. Ele gostava muito de café. E esse café, essa conversa de vamos tomar um café junto, gerou uma amizade muito grande. Uma amizade em que um dia o Ma, ele já não estava mais frequentando a mesquita, ele já não estava mais indo às aulas de árabe, mas ele queria toda semana encontrar e tomar um cafezinho. No início eu achei que era só pelo café. Nós demos uma Bíblia para ele, e uma Bíblia no dialeto dele, o Hui. E ele um dia do nada, ele me surpreendeu numa conversa, num sábado à tarde, ele chegou e falou, por que você não me batiza? Aí eu, né, como português, falo, calme lá, né? Calme lá. E eu queria entender, na verdade, o que estava acontecendo ali. Porque nós estávamos conversando sobre Deus, nós estávamos contando as histórias bíblicas, nós estávamos falando dos profetas. Profetas que têm os nomes dele no Islã. Falar de Daúd, Davi, Yusuf, José, Musa, Moisés, Ibrahim, Abraão, etc. O que eu não entendi, na verdade, é que ele já estava caminhando com Jesus e eu não sabia. Na verdade, ele já estava numa etapa em que eu não vi publicamente, no formato nosso, eu não vi publicamente ele decidir por Cristo, e muitas vezes a pessoa vai à frente em alguns lugares e, né? Na verdade, eu procurei entender bem em que estágio o Ma estava, em que estágio que ele estava.
E foi muito legal, porque realmente Jesus era o único Senhor na vida dele. Nós oramos juntos, ele confessou a Jesus, eu tive certeza. E quando batizar? Nós começamos a orar e marcamos um dia para batizar. E um dia bem cedo, nós fomos para um lago, 2 horas de lá de onde morávamos. Bem cedo porque ele é um muçulmano convertido, ele é alguém, isso poderia comprometer as questões de segurança, a questão de vergonha, várias questões que ele precisaria repensar e buscar em Deus como proceder a caminhada dele agora com Jesus. E a gente saiu bem cedo. E 2 irmãos nossos, que nós convidamos chineses, que também eram muçulmanos. E agora eles estão lá com a gente. Só que uma das irmãs era um casal. Uma das irmãs, quando nós passamos para pegá-la e pegar também o Má para o batismo, a mãe do Má estava junto, com a roupa muçulmana. Aí eu não entendi nada. E eu até olhei para a irmã e pensei, puxa, mas como é que vai convidar uma muçulmana para o batismo do filho? A gente querendo fazer de manhã, com todo o zelo, cuidado. E ali eu entreguei para Deus. Deus, não entendo muito bem o que está acontecendo, mas vamos lá. A mãe, à beira do lago. Fomos para o lago para batizar o Má. Foi um batismo muito legal. Batismo é sempre legal. E o Má ficou muito feliz e volta. Quando eu voltamos para a beira do lago, a mãe está chorando. A mãe estava entendendo claramente o que estava acontecendo com o filho dela. Naquele momento que nós estávamos batizando, a irmã que estava com a gente, a Mariam, estava participando, compartilhando o amor de Deus com ela. Naquele dia nós almoçamos juntos. Naquele dia a mãe do Má, entrega a vida dela para Jesus. É essa simplicidade, é esse evangelho simples e poderoso que eu queria motivar você, para que você exercitasse, que você intencionalmente conversasse com as pessoas, que você entendesse que é preciso confrontar o pecado, sim. É preciso falar, sim, disso, mas fazer isso com doçura. E você vai ver o que o Evangelho vai fazer na vida das pessoas. Nesses anos que nós temos servido em vários cantos do mundo, é o que a gente tem presenciado. Pessoas que nós olhamos para ela e observamos, é impossível essa pessoa um dia entender que Jesus é mais que profeta, que ele é o Messias. A mulher samaritana, ela entendeu. Foi por isso que nós lemos no início, no texto de João, capítulo 4, verso 4, quando Jesus diz, e era necessário passar por Samaria. Se nós queremos ver samaritanos vindo aos pés de Jesus, nós temos que ir a Samaria. Qual é a sua Samaria? Qual é a nossa Samaria? A nossa vizinhança, os nossos familiares, as etnias não alcançadas, aqueles que se frustraram com o Evangelho, aqueles desigrejados, as nossas Samarias. Que Deus abençoe, que nós realmente possamos entender o poder do Evangelho. Que você medite mais e mais em João capítulo 4. A gente tem muita coisa para explorar nessa conversa linda, esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Há salvação ao redor do poço. Deus abençoe você. Tudo bem? Oi! Olha só, vocês perceberam que hoje eu estou com uma convidada muito especial. Essa daqui é a minha mãe, o nome dela é Rosânia. Vocês sabiam que quando eu era bem pequenininha, talvez da idade de muitos de vocês, foi a minha mãe que me fez gostar tanto assim, aprender tanto a gostar de ouvir histórias e de contar histórias. Por isso que eu trouxe ela aqui hoje comigo, para ela estar contando junto comigo para vocês mais uma história de Neemias. Vocês sabem, né? Nas últimas semanas, nós conversamos aqui na Turminha das Nações que Neemias, ele tinha saído lá da sua cidade, Suzã, e foi ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém porque estava tudo destruído. Mas
Vai chegando lá, crianças, ele percebeu que as coisas foram muito mais difíceis do que ele podia imaginar. As pessoas estavam muito pobres, mas aos poucos Neemias foi nos ensinando que nós devemos sempre compartilhar, dividir com os necessitados quando as pessoas estão com maiores problemas. E assim tudo vai se resolvendo. Mas mãe, me diz uma coisa, qual a aventura de Neemias que a gente tem para hoje? Bom, nós vamos continuar aprendendo com Neemias na construção do muro. Ele precisava reconstruir aquele muro em Jerusalém. E para isso ele precisava de ajuda. E muita gente daquela cidade ajudou Neemias. Mas eu tive aqui uma ideia. Que tal a gente construir o nosso muro aqui? Adorei! Vamos construir o nosso muro de almofadas? Ó, tem aqui já uma base, aqui tem outro, aqui tem outro. Legal, olha, muito legal. Nosso muro ficou muito legal. Foi muito fácil fazer esse muro. Mas Neemias, para reconstruir aquele muro, não foi tão fácil assim. Você sabia que quando ele estava lá todo empolgado, trabalhando com as pessoas para poder reconstruir o muro, chegou um moço chamado Sambalate. Um nome bem diferente, né? Mas eu tenho aqui uma canetinha. Deixa eu desenhar na sua mão. Você vai ser Neemias e eu vou ser Sambalate. Gostei. Deixa eu dar aqui. Deixa eu desenhar. Ser Neemias. Agora eu quero que você desenhe na minha mão. Legal. Para eu ser Sambalate. Muito bem. Cabelinho, tô fazendo cabelinho. E aí, quando Neemias estava trabalhando, construindo o muro, chegou Sambalate e ainda trouxe 2 amigos, Tobias e Gesem, e foram até lá e falaram assim: vocês estão construindo esse muro, não vai dar certo. Mas que ideia, parem de construir esse muro. Olha, mãe, mas sabe que até que Neemias se saiu muito bem. Ele foi lá bem tranquilamente para Sambalate e falou assim com ele: olha, Sambalate, o Deus dos céus, ele vai nos capacitar a reconstruir todo esse muro. Eu vou construir todo esse muro, nós vamos conseguir. Quer saber de uma coisa? Você, não tem muito a ver com isso não. Pode ir embora daqui. E continuou construindo o muro. Mas vocês pensam que ele desistiu? Claro que não. Quando Neemias estava lá trabalhando, ele voltou e viu que já estava muito adiantado o trabalho. Ele ficou muito bravo e falou assim, chamou os mensageiros e mandou levar uma mensagem para Neemias dizendo assim: Neemias, vem aqui, eu quero falar com você. Aí Neemias ouviu a mensagem, mandou de novo 2, 3, 4 vezes e Neemias não obedeceu, porque Neemias ficou desconfiado, achou que Sambalate queria fazer algum mal para ele. Quem sabe, crianças, até bater nele, né, para ele desistir de construir o muro. É verdade, mãe, Neemias era muito focado. Ele sabia que ele tinha uma missão importante a cumprir. Cada vez que vinha um mensageiro de Sambalate, ele olhava para o mensageiro e falava assim: não, eu estou executando, eu estou fazendo um plano muito grande. E por que eu vou deixar aqui a obra que eu tenho para fazer para ir lá com você? Eu não vou não. Neemias, ele sabia o que ele tinha que fazer e não se distraía. Aí Sambalate foi novamente e mandou uma 5ª mensagem, pela 5ª vez, mas dessa vez a mensagem era uma carta aberta que todo mundo podia ler. E sabe o que dizia nessa carta? Vocês estão querendo construir esse muro que é para serem muito fortes e destruírem todos os povos, todos os seus vizinhos. Vocês já pensaram, crianças, se as pessoas acreditassem mesmo na mensagem dessa carta? Ia ser uma confusão, né, mãe? Pois é. Neemias, ele falou: não, isso que você está falando é uma grande invenção e as pessoas, elas vão acreditar no que eu estou dizendo. Mas ele ficou preocupado. Mas sabe, mãe, Neemias era um homem de oração, crianças. Ele sempre orava a Deus e buscava a Deus em todos os momentos da vida dele. Então, ele sabia que o coração das pessoas ele não podia controlar. Então ele buscou a Deus, ele chegou com Deus e fez a seguinte oração: Senhor Deus, fortalece as minhas mãos. E vocês sabem o que aconteceu? Neemias foi fortalecido por Deus e todas as outras pessoas também. Eles conseguiram acabar a construção do muro, colocaram os portões. Crianças, mãe,
todos os povos ficaram assim, gente, como isso aconteceu? Esse povo que era tão fraco, que era um povo que não estava conseguindo muitas coisas, era tão pobre, como eles conseguiram fazer isso? Mas aí, Neemias não desistiu, ele continuou e eles conseguiram e glorificaram a Deus por tudo isso que tinha acontecido. E essa linda história nos ensina uma maravilhosa lição, da gente nunca desistir, a gente ser persistente. Quando a gente tiver uma missão, uma obra, uma tarefa a fazer e aparecer algum obstáculo, você não deve desistir. E antes de qualquer coisa que a gente for fazer, primeiro sempre a gente deve orar a Deus, pedindo a Ele sabedoria para saber como fazer, a hora que vai fazer, de que forma nós vamos fazer. E quando nesse trajeto, nessa caminhada, aparecerem um obstáculo, você estiver cansado, sem forças, achar que não vai dar certo, você ore ao Senhor, aquela oração que fez Neemias: Senhor, fortaleça as minhas mãos. E assim Deus vai sempre nos ajudar. Crianças, que vocês tenham uma boa semana e que a história de Neemias possa ficar gravada em cada coração. Tchau! Beijo! Agora, Guerra de Travesseiro! Guerra de Travesseiro! Dia 27 de fevereiro não teremos celebração presencial. Então, lá no WTC não teremos celebração presencial. Então, lembre-se aí, anote, dia 27 de fevereiro. Não temos celebração presencial. 2022, o nosso ensino IBNU está de cara nova, não só agora no YouTube, mas também nas plataformas de podcasts, então dos streamings. Por exemplo, você pode acompanhar aí pelo Spotify, do Deezer, né? Você tem aí a possibilidade de ouvir em áudio. E agora também às quartas-feiras e aos sábados você acompanha pelo YouTube, conforme a gente já vinha fazendo. Então você pode participar, mas não precisa de inscrição e não é necessário fazer como nós fazíamos até ano passado. Então lembre-se aí, nós estamos de cara nova, nosso podcast está muito legal. Então esteja com a gente aí nesses estudos.